Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser de perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha lá no Instagram. Se você não me segue lá, é Mayara Cruz Esteves. E hoje eu vim pra responder e deixar tudo registrado aqui. No último vídeo teve algumas reclamações sobre o áudio, então hoje eu vou tentar falar um pouco mais alto, mas eu ainda não tenho microfone, mas vamos providenciar. Peço paciência de vocês. Tô com o meu computador aqui do lado porque eu tô gravando com o celular, então de vez em quando eu vou olhar pra cá e já vamos começar pra não ter enrolação. A Stephanie Macedo, que é uma companheira minha de profissão, perguntou: Mai, você está em processo para trabalhar como fisioterapeuta aí na Itália? Então, para quem não sabe, no Brasil eu sou formada em fisioterapia e aqui na Itália existe a possibilidade de eu fazer a validação do diploma e confesso que não é um processo tão difícil. Mas, Esté, eu ainda não comecei esse processo, comecei entre aspas, trouxe toda a documentação necessária do Brasil, mas ainda tem uma boa etapa pela frente que eu ainda não consegui fazer. Faz só, contextualizando, vai fazer um mês ainda que a gente chegou aqui e eu tô com muito documento para fazer. Então eu tive que resolver questão de matrícula da escola da Liz, o meu permesso de sojourno, nisso o Caio começou a trabalhar, enfim, gente, a vida tá assim, ó. Eu falo que a sensação é que eu já vivi 1000 anos aqui e faz só um mês, não faz nem um mês. Então eu ainda não tive tempo para terminar de ver essa questão da validação do diploma, mas é uma coisa que quando eu for fazer eu vou gravar para vocês porque é muito mais simples do que eu imaginava. Eu tenho 2 amigos que estudaram comigo e fizeram a validação aqui, então eles me ajudaram muito, passaram o passo a passo e quando eu for fazer eu vou contar para vocês. Mas basicamente você tem que reunir documentações e pelo menos pela experiência deles, né, pode ser que alguma coisa mude nesse processo, mas pela experiência deles não foi necessário nem fazer matéria complementar, nem estágio e nem prova de proeficiência. Então é uma coisa bem mais simples do que a gente imagina. Mas assim que eu fizer, eu vou contar tudo pra vocês certinho. E tenho a intenção de fazer. A Larissa Deliberato e a Dedê Natal. A Dedé falou: amei os vídeos, obrigada. Por que Piemonte? E a Larissa perguntou também, por que escolheram Piemonte? Então, a gente meio que foi escolhido pelo Piemonte. Em 2019, a gente fez o reconhecimento da cidadania no sul da Itália, especificamente na região de Molise. E lá, quando a gente estava lá, a gente já sabia que se um dia a gente morasse na Itália, não seria no sul, porque realmente o sul ele tem muito menos oferta de trabalho. Pelo menos para nossa experiência foi assim. Então a gente já pensava que a gente queria alguma coisa no norte da Itália. Eu tenho alguns amigos que moram tanto no Vale d'Aosta quanto aqui na região do Piemonte. Então a gente sempre ficou dividido entre essas regiões. Como eu contei para vocês lá no vídeo de aluguel, a gente fez a gente contratou o aluguel nosso através de um serviço de intermediação. Então a gente veio parar especificamente nessa cidade porque era o lugar onde esses intermediadores tinham um imóvel disponível. Então a gente não escolheu a cidade de Ivrea, a gente não escolheu especificamente o Piemonte, mas a gente foi escolhido por esse lugar porque esses intermediadores que a gente contratou tinham imóveis disponíveis nessa região. Confesso que Deus é tão bom que Ele nos colocou nesse lugar, esse lugar nos escolheu e foi ótimo, porque a gente tem gostado muito, 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 muito dessa região. A gente tá nessa cidade aqui a 1 hora mais ou menos de Torino, 1h30 de Milão, então tem acesso rápido ao aeroporto. Enfim, eu posso fazer depois um vídeo falando mais sobre essa região que a gente mora. É que, como eu falei pra vocês, tá tudo muito recente ainda, né? Então eu quero conhecer mais um pouco, experimentar algumas facilidades, né? E ver o que faz sentido e o que não tem feito para contar para vocês. A Amanda C. Agostinho perguntou: como foi a adaptação escolar e na experiência de vocês? Amanda, eu acho que você já viu aqui o vídeo da creche, né? Lá no vídeo da creche eu mostro um vlog de como que foi o primeiro dia de aula da Liz, o que eles pediram de material, contei um pouquinho sobre essa primeira semana.
Mas agora que já vai fazer um mês, eu vou contar pra vocês que a adaptação da Liz foi bem melhor do que eu esperava. A Liz é uma criança que já ia na creche do Brasil. Lá no Brasil, ela frequentava a creche pública também. Então, assim, era uma criança que já tinha passado por essa experiência lá. No Brasil, a Liz chorava um pouquinho na hora da entrada e depois ficava super bem. E aqui não tem sido diferente. Todo dia que eu vou levar ela dá uma resmungada, ela dá uma choradinha na hora que eu deixo ela. Mas na hora que eu vou buscar, ela não quer voltar embora, ou seja, tá gostando bastante. Aqui funciona um pouco diferente a escola. Posso até depois gravar um vídeo contando. Tudo tem ideia pra vídeo, né? Mas enfim, é muita experiência nova. E eu gosto de compartilhar com vocês porque eu sinto que é um conteúdo que falta um pouco no YouTube. Vídeo de mães brasileiras contando a diferença. Eu já passei pelas duas fases, né? A escola no Brasil e a escola aqui na Itália. Quero contar pra vocês mesmo, mas eu acho que exige um vídeo só pra isso, pra não me delongar demais, né? Mas a princípio a adaptação tem sido super tranquila. Ela começou fazendo 2h30 na primeira semana, depois ela já começou a ficar pro almoço e agora ela já tá ficando até pra soneca. Então ela já fica o dia todo na creche e tem sido bem legal. A única coisa, gente, que eu tenho estranhado e que é uma dificuldade é que aqui as escolas muitas vezes não tem aula. Então sexta retrasada teve um evento na escola de manhã e a aula só ia começar depois das 11h30. Na sexta passada teve greve, então sexta passada não teve aula também. Então foram 2 sexta-feiras. Agora imagina se você trabalha num trabalho fixo, que te exige, né, um horário. Eu não sei como que vai ser, pra ser sincera, Deus proverá. Mas por enquanto eu tô trabalhando, como eu falei pra vocês, em alguns trabalhos flexíveis, principalmente com limpeza. Então, até eu me adequar, até entender como que vai ser esse rolo aí. Mas já é uma dificuldade que eu já tenho sentido, que a adaptação vai ser mais difícil pra gente do que pra própria Liz. A Frank Carol, ela perguntou, se eu chegar aí em julho, consigo creche pro meu bebê de 2 aninhos? Carol, vou falar com base na minha experiência. Então, primeiro, julho até setembro é um período de férias escolares. Então, em julho você já não consegue, né? Porque não vai ter aula. Mas pode ser que você consiga inserir a sua neném a partir de setembro. Como ela tem 2 aninhos, eu não sei 2 anos e quantos meses ela tem. Se ela acabou de completar 2 aninhos, provavelmente ela vai frequentar o Asilo Nido, que é uma escola particular, não existe essa modalidade de escola gratuita. Ou se ela já estiver quase completando 3, pode ser que ela entre na escola materna, que foi a escola que a minha filha entrou, a Liz. O que eu indico você fazer? Primeiro de tudo, assiste o vídeo que eu deixei aqui sobre creche, que lá eu, além do vlog, além de mostrar como foi a primeira semana da Liz, eu explico um pouquinho das diferenças da escola. Gente, vou tirar a blusa, porque eu fico falando, me mexendo, tava super frio, mas agora já esquentou. Lá nesse vídeo, além de eu falar sobre as diferenças da escola e contar um pouquinho da minha experiência, eu também falo como que eu fiz a inscrição da Liz. Então, o que eu te indico? Primeira coisa, busca saber qual que é a Secretaria de Educação aí da sua região e manda um e-mail já aí do Brasil, se apresentando, falando, oi, eu sou a Carol, eu tenho uma filha de 2 anos, a gente chega aí em julho, eu queria saber como que eu faço, se eu já posso fazer uma pré-inscrição dela, ou se eu devo chegar aí e ir atrás. Já se apresenta e já vai adiantando isso. Porque até onde eu sei, aqui na Itália existe um período certo para você fazer as inscrições que costuma ser em fevereiro. Pode ser que tenha uma exceção, pode ser que sim, mas manda um e-mail certinho e veja o que eles orientam você a fazer, tá? A da Liz eu fiz isso, eu mandei um e-mail no mês de fevereiro, enquanto as inscrições estavam abertas lá do Brasil, e aí chegando aqui eu só finalizei esse processo, mas eu já fiz a pré-inscrição dela de lá do Brasil. O Vitor Marcelo perguntou, em qual província você está morando? Então a gente está morando na província de Torino, na cidade de Ivrea, na região do Piemonte. É bem complexo, mas é tudo isso mesmo. Então a gente é uma região que eu tenho gostado bastante e posso fazer depois também contando para vocês um pouco mais sobre esse lugar. A Fê Foliene,
Desculpa se eu estiver falando errado. Perguntou qual agência você usou para alugar uma casa na Itália. No vídeo de aluguel, se você assistiu, você viu que eu falei que eu contratei uma intermediação, mas que eu não ia indicar, porque a nossa experiência ainda não foi completa. Mas, gente, eu tô recebendo tanta mensagem perguntando isso, que eu vou falar pra vocês, mas já adianto. Eu não sei se eu indico ou não, porque a gente ainda não finalizou a nossa experiência. Eu aluguei com a Imóveis na Itália. Então eu tô falando pra vocês, mas eu já deixo enfatizado. Eu ainda não tive a experiência completa pra dizer se eu indico ou não. Por enquanto a nossa experiência foi satisfatória. O que a gente contratou, eles entregaram por enquanto. Então eles fizeram um vídeo da casa, de como que era. Quando a gente chegou, a casa existia, tava tudo certo. Mas a gente tem um contrato de 1 ano. Então, dentro desse 1 ano, muita coisa ainda pode acontecer. Então, já aviso vocês. Se você quiser fazer, procure saber mais a fundo. Veja com experiências de quem também alugou. Pra mim, tem sido ok. A experiência, não tenho nada pra reclamar por enquanto. Mas eu já disse pra vocês, né? A experiência ainda não foi finalizada. Então, não vou me comprometer. Mas como vocês estão perguntando muito, eu vou falar. O Caio Márcio perguntou: sou cidadão italiano, onde você mora e quais áreas oferecem mais emprego? Caio, então eu moro no Piemonte, na cidade de Ivrea, e aqui, pelo que eu tenho visto, as áreas que tem mais emprego para indústria mesmo, para trabalhar como operário, que é como se fosse um operário? Não sei qual que seria a correspondência no Brasil, mas é para você trabalhar em linha de produção em alguma indústria. Essa é a área que mais tem trabalho aqui, pelo que eu tenho percebido. Cada região é mais marcada por uma área mesmo de contratação. Por exemplo, o meu esposo no Brasil ele já tinha trabalhado com carpintaria. E aqui na Itália, na região da Lombardia, carpintaria é mais forte. Então, eu percebo que aqui, nessa região do Piemonte mesmo, trabalhos como operário de indústria é mais forte. E para quem trabalha como torneiro mecânico, metal mecânico, essa parte também é bem forte aqui. A Natália Bento perguntou: é muito difícil conseguir morar aí legalmente com filhos? Nath, existem várias possibilidades de você morar aqui legalmente, pode ser por estudo, por visto de trabalho, enfim, são várias possibilidades. A gente veio morar aqui através da cidadania italiana, que basicamente se você tem um parentesco com um italiano, salvo algumas exceções, com algumas regras, tudo depende, mas assim, no geral, se você tem um parentesco com um italiano, você tem direito à cidadania italiana. Então, no caso do Caio, o bisavô dele era italiano, bisavô não, tataravô dele era italiano, então a gente teve que comprovar toda a nossa relação com ele, né, através de documentos, e fizemos todo o processo lá em 2019, mas esse foi o jeito que a gente fez para morar aqui legalmente, através da cidadania italiana. Inclusive, para quem quer saber mais sobre a cidadania italiana, eu indico um grupo no Facebook que chama Cidadania Italiana Área Livre. Vou deixar escrito aqui. Lá nesse grupo tem tudo que você quiser sobre a cidadania italiana, tem tópicos lá explicando tudo certinho. Você pode fazer perguntas, pode encontrar familiares. É um grupo muito, muito jóia. Eu usei muito quando a gente foi fazer a nossa cidadania. A Ana Paula SAB fez uma pergunta que muita gente fez, inclusive a Shéliga, desculpa amiga se eu estiver falando seu nome errado, Shéliga Matos, a Ana Paula, o Rodolfo, muita gente fez essa pergunta que fale a diferença entre Inglaterra e Itália. Moro no UK, mas está difícil a adaptação, frio demais. Aí a Shéliga também falou: oi, moro na Inglaterra, estou pensando em ir para Itália, o que você acha? Essa pergunta dá um vídeo só para ela, porque é uma pergunta muito complexa. Aqui, nesse vídeo, eu vou falar sobre qual tem sido a minha experiência, mas depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Por hora,
Eu tenho amado a experiência de morar na Itália. Por quê? Porque eu estou numa fase da minha vida na qual isso faz sentido. Se eu tivesse vindo para a Itália em outra fase, eu acho que eu não estaria tendo a mesma experiência que estou tendo agora. Lá em 2019, quando a gente foi para a Inglaterra, para quem não sabe, eu morei quase 4 anos na Inglaterra. Quando a gente foi para lá, era só eu e o meu esposo. Nós tínhamos a mentalidade de querer viajar muito, de juntar, fazer um pezinho de meia. Enfim, gente, eram outros valores, a gente tinha outros objetivos de vida. E naquela época fez muito sentido pra gente morar na Inglaterra. A partir do momento que a gente teve filho, os nossos valores, as nossas prioridades todas mudaram. E aí foi aí que a gente começou a repensar a nossa vida e decidimos vir para a Itália. Porque nessa fase que a gente está vivendo hoje, a gente tem outras prioridades. E para a prioridade que a gente tem tido hoje, a Itália tem sido maravilhosa. Hoje a gente busca outras coisas, como uma cultura na qual seja mais fácil a gente se inserir, educação de qualidade para nossa filha, uma cultura com base também em valores cristãos, que é uma coisa importante pra gente. Similaridade com a língua. Italiano é uma língua que a minha cabeça é mais aberta para aprender em relação ao inglês. Enfim, gente, eu vou fazer um vídeo bem detalhado falando sobre tudo isso, as diferenças que eu senti de um país pro outro. Mas pra vida que a gente almeja hoje, pro que a gente quer hoje, a Itália tem sido assim maravilhosa pra mim. Eu tenho amado a experiência de estar aqui, 1000 vezes Itália hoje. Agora, se você me perguntasse isso há alguns anos atrás, e se eu tivesse morado aqui na Itália alguns anos atrás, eu acho que minha experiência não ia ter sido legal. A Mai Marucci perguntou: Mai, quanto está o valor da hora de um cleaner aí? Mai, obrigada. Aqui, Mai, eu ainda não sei dizer ao certo, porque assim, eu acabei de chegar aqui, eu ainda não conheci ninguém que trabalha com cleaner aqui, então eu peguei e procurei saber uma média, e pela média, o valor é 10 euros mais ou menos a hora. Isso se você trabalha por conta. Agora, se você vai trabalhar para uma empresa, com uma empresa de limpeza, o valor pode variar de 6 a 10 euros a hora, mais ou menos. Essa é a faixa, tá? Mas se for por conta, mais ou menos 10 euros a hora. O Rodolfo Bradatti também perguntou de momento, Inglaterra ou Itália. Então eu vou fazer um vídeo mais detalhado. A Cami Borghese perguntou: vocês se sentem acolhidos? E assim, tá muito cedo ainda para responder. Como eu disse, a gente ainda não tem nem um mês completo, né, aqui. Mas, Cami, por incrível que pareça, sim, eu tô me sentindo muito acolhida, muito mesmo. Gente, Deus é muito bom na nossa vida. Eu tenho estado muito, muito feliz. Eu já tenho um parâmetro, né, pra falar, porque eu já estive nesse lugar de imigrante lá na Inglaterra e agora eu estou nesse lugar de imigrante aqui na Itália e eu vejo, assim, nitidamente a diferença. Outra coisa, eu não sei se essa diferença se dá pelo fato de hoje eu ter uma filha, porque ter uma filha me obriga a estar em contato com a cultura. Ter uma filha me obriga a falar com mais pessoas, eu vou na escola, eu vou levá-la numa biblioteca, a gente tem que ter essa presença na comunidade. Então eu não sei se esse sentimento de acolhimento tem sido por isso, por eu estar mais envolvida nessa comunidade. E outra, na Inglaterra eu morei em Londres, né, gente? Londres é uma cidade muito grande. Aqui a gente mora numa cidade pequena. Então a professora da escola me conhece. Eu levar a Liz na escola esses dias, a professora falou: eu te vi caminhando, eu vi vocês caminhando na rua, tal. Então assim, uma cidade pequenininha, sabe? Então eu não sei dizer muito bem se é por causa da língua, se é pelo fato de ter filho, ou se é pelo fato de eu estar morando numa cidade pequena, mas sim, eu tenho me sentido muito acolhida, isso tem sido muito, muito, muito bom. A Cami Borghese também perguntou: como está o custo de vida? Cami, não sei te responder ainda, porque tá muito recente, né? A gente vai completar um mês aqui ainda, então a gente ainda não recebeu as nossas contas, né? Aqui se paga energia, eletricidade, gás a cada 2 meses, então a gente ainda não recebeu. E eu tô guardando todas as notinhas de supermercado, dessas coisas, porque depois eu quero fazer um vídeo sobre isso também, até pra gente ter uma ideia, porque por enquanto ainda não sei te responder.
A Cami também perguntou com o que nós estamos trabalhando. Cami, tem um vídeo aqui sobre trabalho, onde meu esposo explica tudo certinho com o que ele tá trabalhando, mas basicamente é de operário numa indústria farmacêutica. E eu, por enquanto, tô só com trabalhos assim flexíveis. Então eu tenho feito algumas faxinas. Depois que tudo estiver bem estabilizado, eu vou começar também a procurar um trabalho fixo e vamos ver como que vai ser. A Kelly Caetano, minha amiga, falou: não é uma pergunta, só pra dizer que te amo muito e desejo toda a sorte e felicidade do mundo pra vocês. Amiga, muito obrigada, não vejo a hora de ter vocês aqui, amo muito vocês também. Gibu Garon perguntou: qual foi o maior desafio até agora? E gente, eu fiquei pensando nessa pergunta e com certeza pra mim o maior desafio é imigrar com filho. Porque eu já tive essa experiência de imigração lá em 2019 e eu vejo o quanto foi mais leve. Leve assim no sentido de a gente veio sem muito preparo financeiro, sem saber ao certo como que ia ser, sem planos. Gente, quando nós fomos para Londres, a gente alugou um quarto numa casa compartilhada. Eu não sabia falar inglês direito, sabe? Foi tudo muito na loucura, assim. E aqui, imigrar com filhos te exige uma preparação muito maior. Uma preparação financeira. Você precisa, eu vou te dar um conselho, se você é pai, mãe, tá imigrando, você precisa falar um pouco da língua. Não precisa ser fluente, mas você precisa falar um pouco, porque você vai ter que resolver muita coisa. Vai ter que resolver coisa na escola, Gente, sério. Então, assim, precisa de um preparo maior. Eu não podia chegar aqui sem ter uma casa para morar, sem saber básico, sem um preparo financeiro, porque as coisas, você não tem muita margem para as coisas dar errado quando você envolve uma criança no meio de tudo isso. Então, acho que exige um preparo muito maior. Graças a Deus, Deus tem sido muito bom com a gente e tudo tem dado certo. Mas isso foi um grande desafio. Imigrar com filhos tem sido o maior desafio, porque eu sinto assim que a gente não tem muita margem para o acaso, muita margem para as coisas darem erradas. A gente precisa tudo de um plano B. Então, se isso não der certo, a gente tem que fazer isso. Se isso não der certo, a gente tem que fazer aquilo. Não dá para deixar assim, sabe, tudo ao acaso como a gente fazia em Londres. A gente foi muito louco na época de Londres. Qualquer hora eu posso contar melhor para vocês. Mas lá a gente meio que deixava a vida levar a gente, e aqui não, a gente precisa ter rédeas firmes e saber o que a gente quer, e saber o que a gente faz se isso não der certo, se aquilo não der certo, enfim. E outra coisa também que tem sido um desafio muito grande é questão de transporte aqui na cidade que a gente tá morando. O transporte aqui não funciona muito bem, então a gente morou em Londres, né, que o transporte era assim, um chuchu, era tipo muito, muito bom. E aqui a gente tem sofrido um pouco com isso. Então a gente tá vendo cada dia mais forte a necessidade de ter um carro. E se Deus quiser, logo o nosso carrinho sai por aí. Mas isso também tem sido um desafio. A Amandita JP falou: só para dizer que adorei conhecer o canal de vocês, parabéns. Obrigada, Amanda. A Mayara Vieira perguntou: como é viver na Itália com criança pequena, como a menina de vocês, longe de uma rede de apoio? Mas também dava só um vídeo específico para isso, mas gente, é muito desafiador não ter rede de apoio. Graças a Deus, mais uma vez, Deus é muito bom na nossa vida e a gente veio parar num lugar, num prédio onde tem vários brasileiros e a gente tem tido, assim, muito apoio das famílias que moram aqui, porque tem famílias que moram aqui com filhos também, então assim, a gente tem tido ajuda. Mas, assim, é um desafio e tanto. Como eu falei pra vocês, gente, as escolas aqui são muito loucas, assim. Do nada não tem aula, o período de férias é muito extenso. Então, assim, é uma coisa que, em alguns casos, desanima muitas pessoas, mas por isso que eu falo, nada como preparo. Então, assim, você já tem que vir sabendo que as coisas vão ser assim pra você não se frustrar. Então, eu já sabia que ia ser parte do processo. Eu ter que trabalhar empregos flexíveis a princípio, até as coisas começarem a se desenrolar. Eu sei que eu vou ter que ver o que a gente vai fazer, de repente contratar uma rede de apoio paga. Isso tudo vai ser parte do processo.
Então eu quero achar alguém de confiança, que possa ficar com a Liz de vez em quando eu arranjar um emprego fixo. Porque realmente, por mais que você esteja preparado, várias coisas podem acontecer. Você pode ficar doente, Deus o livre, né? Mas assim, você não sabe, você pode ficar internado, você pode... Então você tem que ter alguns contatos ali engatilhados, tem que conhecer gente, tem que dar tempo ao tempo. Logo a Liz vai estar de férias, então a gente precisa entender como vai ser essa dinâmica nossa e vamos ter que ter uma rede de apoio, né? Ou paga, ou de amigos, enfim, como eu já diria, o ditado é impossível ser feliz sozinho, então é impossível fazer as coisas sozinhos. E o que eu indico para você, pai e mãe que estejam vindo, já se preparem para essa realidade de saber que muitas vezes os dois não vão conseguir trabalhar fixo ao mesmo tempo, que um dos dois vai ter que ter um trabalho mais flexível. Não sempre, mas pelo menos até vocês conhecerem alguém de confiança que possa ficar com o filho de vocês. Então a gente ainda tá nesse processo de entender como vai ser quando eu tiver um trabalho fixo, se a gente vai contratar uma rede de apoio paga, não sei como vai ser ainda. Até porque é uma coisa muito comum aqui no norte da Itália, são trabalhos por turno. Então, cada semana o Caio trabalha num horário diferente. E isso dificulta mais ainda, porque eu não tenho certeza que ele vai estar sempre em casa em determinado horário. Então, por hora, a solução que a gente arranjou foi: o Caio trabalha fixo, eu trabalho em horários flexíveis, até que a gente possa construir a nossa rede de apoio. A Tatiane Costa perguntou como seu marido estudava italiano, fez curso online, pegou professor particular. Tati, a gente fez curso com uma professora particular no Brasil lá em 2019. A gente fez mais ou menos 6 meses de curso antes de vir fazer o reconhecimento da cidadania italiana. E desde lá a gente nunca mais parou de estudar. A gente continua estudando pelo YouTube. Eu vou fazer um vídeo bem completinho, falando várias dicas do que a gente usou. Mas basicamente a gente usou YouTube para estudar. O Caio, ele tem uma maneira muito diferente de mim de aprender. Então, por isso que a gente quer fazer esse vídeo mais detalhado para contar como foi a experiência dele aprendendo italiano e como foi a minha experiência, porque são duas experiências bem diferentes. A Tati também perguntou como fez para conseguir freela de diarista. Qual é a média que se ganha? Tati, esse freela que eu consegui foi através de uma indicação de um amigo. Um amigo estava trabalhando com esse senhor e esse senhor comentou que precisava de alguém para limpar a casa dele. E aí meu amigo perguntou se eu estava interessada e eu, mais do que depressa, falei que sim. Então é assim, mas existem agências de limpeza, você pode procurar no Facebook agência de limpeza, tananã, tananã, na sua cidade aí. Existem grupos no Facebook de trabalho, então Cerco, Lavoro, e coloca o nome da sua cidade. Lá o pessoal posta também algumas vagas. Então esses freelas, assim, eu ainda não consegui muitos, né? Só consegui com esse senhor, que eu vou de vez em quando lá na casa dele fazer a limpeza. Mas eu tenho procurado basicamente assim. Entro no grupo de Facebook, entro no grupo de WhatsApp, vira e mexe precisa de alguém para lavar prato em restaurante, essas coisas. Então é esse tipo de trabalho que eu tô procurando por enquanto. Como eu falei para vocês, não quero ficar assim para sempre nesse tipo de trabalho, não desmerecendo, é um trabalho totalmente digno, mas que, né, o corpinho aqui da senhora já não tá aguentando muito, fiquei morrendo de dor nas costas o dia que eu fui. Mas enfim, gente, faz parte do processo. Por isso que eu falo, venham com a realidade ajustada, venham pensando que nem tudo vai ser um mar de rosas. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei exatamente o que eu quero fazer aqui. Eu sei, assim, qual tipo de trabalho eu quero ter, qual vida que eu quero ter, o que eu almejo para o meu futuro, mas eu também sei que tudo isso precisa de um processo. Acho que por já ter morado fora, eu sei bem como que é a realidade das coisas. Eu sei que agora eu me instalei na minha realidade de que eu tenho uma filha, de que eu primeiro preciso criar uma rede de apoio. Então, assim, tudo isso demanda tempo. Não adianta eu chegar aqui e achar que minha vida vai se resolver assim, sabe? Então eu sei que para onde eu quero chegar, eu necessito de vários passos. Estar mais em contato com a língua italiana, preciso me estabilizar financeiramente, então fazer um pezinho de meia.
Então tudo isso demanda um passo a passo, e um dos passos vai ser trabalhar com empregos flexíveis. E não só em limpeza, mas qualquer trabalho flexível que me apareça é o que eu vou fazer por enquanto, e tá tudo bem, faz parte do processo, mas eu sei principalmente onde eu quero chegar, e eu sei que eu não vou parar nisso. E espero que, né, Deus abençoe, abra as portas pra mim. E é isso, gente. Eu espero que não tenha passado nenhuma pergunta. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu amei responder as perguntas. Eu achei que o vídeo ia flopar total. Eu coloquei a caixinha de pergunta, achei que não ia ter pergunta nenhuma. Fiquei super surpresa quando eu recebi várias perguntas. Fiquei muito feliz de vocês participarem, interagirem. Sabe que eu tô fazendo esses vídeos assim de todo o meu coração, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo compartilhar com a minha família, com os meus amigos, tudo isso que tá acontecendo aqui. Gosto de ter registrado. Eu sou uma pessoa muito nostálgica, que eu gosto de voltar, ver tudo o que aconteceu. E assim, poder dividir isso com vocês e ajudar vocês de alguma maneira tá sendo muito, muito, muito especial pra mim. Então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui, continue interagindo com os vídeos. Espero mesmo que vocês tenham gostado, que esteja ajudando vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.